Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. O RPR11 vale a pena? Venha saber. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Então, pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a R$ 85,67. É um fundo que vai ser negociado com amplo desconto. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 17,28% e está sendo negociado a um PVP de 0,84%, ou seja, é um fundo que está sendo negociado com 16% de desconto. Ele é um fundo que tem uma altíssima liquidez, ele está negociando na média 3 milhões e 200 por dia. É um fundo que teve uma pequeníssima recuperação nos últimos dias. Como ele caiu muito, então ele está com quase 1% de recuperação. No quesito de cotação, o que a gente consegue observar? Esse fundo ele veio ao mercado depois da situação pandêmica lá de março de 2020, em que o mercado todo caiu. Ele é um fundo de base 100 e desde que ele veio ao mercado, ele ficou durante um bom tempo sendo negociado com bastante ágio. Então ele chegou a ser negociado ali por 108, 120, 130 e até incríveis R$144. E esses picos de queda aqui eles iam ocorrendo conforme o fundo ia fazendo subscrições. Durante o ano de 2021, a partir do final do ano, começa mais ou menos um momento de queda do fundo, né? Durante o final do ano de 2021, ele cai lá de patamares de 120 para algo na casa de 106, 107 reais, 108. Ele esboça uma recuperação chegando ali de novo na casa de 120. E aí, durante o ano de 2022, o fundo vai assentando e voltando para patamares ali próximos de R$100. Até o final de 2022, o fundo estava ali próximo de 100 ou acima do seu VP, né? 100 e poucos reais. Contudo, durante o ano 2023, entre março e abril, ocorreu a problemática lá com os fundos de high yield, de HCTR, DEVA, Versailles, Stord. E acredito que esse fundo foi impactado indiretamente, por se tratar também de um fundo de alto risco também, né? Então, suas cotas chegaram a cair ali na casa de R$90, vindo se recuperar, chegando novamente ao seu VP. Contudo, agora para o final do ano, novamente o fundo entra numa nova queda, chegando inclusive a R$80 ali recentemente, e agora ele está lateralizado mais ou menos nessa faixa de R$84, R$86. Voltando aqui para o site, a gente observa agora os dados completos do fundo. Então a gente vê o nome do fundo, vê o CNPJ, é um fundo para investidor em geral, ele tem mandato híbrido, ele é um fundo de papel, prazo indeterminado e ele tem gestão ativa. Taxa eu prefiro deixar para ver dentro do relatório e não há que se falar de vacância para fundos de papel. Ele conta com mais de 90 mil cotistas e ele tem no mercado aí 11 milhões e 600 mil cotas emitidas. Ele está valendo atualmente R$ 102,66 e o valor de mercado é 1 bilhão e 200 milhões. E o último dividendo anunciado pelo fundo foi de R$ 1,10. Mais abaixo aqui, a gente vê o yield médio do fundo. Então, como eu disse, é um fundo high yield. Então, durante um bom tempo, esse fundo entregou ali na casa de 1,38, já chegou a entregar incríveis 2,45, 1,70, ficando um bom tempo nessa faixa de 1,89, 1,70, 1,68, 1,80. E mais recentemente agora ele está mais estabilizado na faixa de 1,10, 1,20, 1,40. E essas últimas entregas do fundo foram de 1,20, 1,30, 1,28. Aqui abaixo a gente vê as entregas do fundo. Então esse fundo, durante o momento que a inflação estava disparada, ele entregou comumente ali próximo de R$2, até ultrapassando isso. Depois houve um arrefecimento, ainda assim ele entregou na faixa de 1,70, 1,80. E agora, mais recentemente, o fundo caiu para algo próximo de R$1, vinha entregar na casa de 1,30, mas novamente teve um novo arrefecimento, caindo para casa próximo de 1,10, né? Então o que a gente observa? Depois que ele teve aquelas quedas, ele ficou na casa de 1,30, 1,33, 1,34, caiu para 1,13, 1,16, 1,17, 1,18. E no dia 30 de novembro, eles pagaram no dia 14 de dezembro R$1,10. Continuando aqui, a gente vê a rentabilidade do fundo. Esse é um fundo que ele tem mais de 2 anos, mas ainda não tem 5 anos. Então, o fundo tem, assim, ele perde bastante rentabilidade aqui. Ele perde 2 anos de rentabilidade
de certa forma isso prejudica a performance do fundo. Mesmo assim, o fundo chegou a performar muito acima dos outros indicadores, mesmo perdendo aí mais de 2 anos de rentabilidade. Recentemente, com essas quedas, né, o fundo teve uma queda na sua rentabilidade. Mas ainda assim, mesmo o fundo estando quase R$20 descontado, ele vem apresentando uma ótima performance, na minha opinião. De novo, tem que levar em consideração que ele está perdendo 2 anos de rentabilidade. Nesse período aí, ele está com 36% de rentabilidade, de novo, mesmo com R$20 aí de desconto. O CDI do período foi 43%, a inflação do período 32%, o IFIX 38% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, 94%. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz nesse vídeo, considere fazer uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio, os nossos canais Amuinvest, Amufiagro, Amufinfra e Amudicas contam com um clube de membros. Torne-se membro aqui dos nossos canais e tenha vários benefícios. O principal é apoiar o nosso trabalho. Mas você tem acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. Você tem preferência nos vídeos e participa do nosso grupo fechado do Telegram. Quem é membro também tem um grande desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa planilha é muito boa, completa, ótima. E ela vai te ajudar muito na sua organização dos seus ativos, na sua declaração de imposto de renda. Compre essa planilha porque ela é barata, acessível, boa e você ainda apoia o nosso trabalho. Por fim, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. Esses e-books possuem um ótimo conteúdo, agregador, de fácil entendimento, um conteúdo bem completinho. E é barato e acessível. Compre esses e-books aí, porque é uma forma de apoiar o nosso trabalho. Muito obrigado a vocês que nos apoiam. Eu não poderia deixar de agradecer aos membros. Aqui no canal Amuinvest, o Anderson tornou-se membro recentemente. Mundo Histórias Infantis, o Wesley Gabriel, renovaram o clube de membros. Muito obrigado de coração. Lá no canal Mufiagro, o Alexandro, o Antônio F. Barros, Giovanni e Rafael são membros há bastante tempo. Muito obrigado de coração. Saibam vocês, membros, que vocês carregam os canais nas costas. Vocês são imprescindíveis para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Obrigado de coração, vocês são demais. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial, um relatório que saiu recentemente, né? E aqui a gente vai ver algumas informações aqui que a gestão traz. Então aqui a gente vê as taxas que a gestora cobra, 0,95 de gestão, 0,25 de administração, e ele cobra 20% de performance se bater IPCA mais 7. E aqui a gente vai ver algumas informações sobre os comentários do gestor. As operações na Bilec e Imogia obtiveram melhora nos índices de arrecadação e as operações estão mais próximas de ficarem 100% enquadradas. Ambos os loteamentos estão passando por esforços de venda e recuperação da carteira. Os empreendimentos de multipropriedade seguem com performance boa de arrecadação, conforme mencionado em relatórios anteriores. Quanto ao FDIC Residencial Club, a arrecadação permanece satisfatória por mais um mês. A Urca, em conjunto com o Itaú BBA e demais investidores, segue trabalhando na solução para obtenção de recursos para a conclusão satisfatória das obras e, consequente, bom nível de arrecadação da carteira. As negociações seguem entre o cedente, o Itaú BBA, Urca e os demais stakeholders da operação. A resiliência da carteira se mostrou um ponto positivo da qualidade da operação. Esse Residencial Club recentemente foi noticiado, tá? Eles estão fazendo lá como se fosse uma multipropriedade, um parque lá, um hotel da Red Rock Café. E aí foi noticiado como se a Urca tivesse começado a tomar conta desse Red Rock. A Urca veio publicamente dizer que não tomou conta lá da gestão, que eles são apenas investidores. Então vamos ver cenas disso aí no futuro aí. O empreendimento Terras Altas teve evento de relançamento e esperamos a partir de janeiro de 2024 uma aceleração nos ritmos de vendas. As chuvas no sul atrapalharam o ritmo de obras durante o semestre, o que atrasou 60 dias do planejamento de relançamento que está sendo feito agora. O gestor segue com uma estratégia conservadora, direcionando recursos exclusivamente para as operações de carteira e atuando fortemente em conjunto com estratégias comerciais de obra. Aqui eles falam questões macro, né? A percepção da gestão permanece inalterada em relação ao cenário macro, motivo pelo qual permanece focado em finalização de obras e estabilização das carteiras. A expectativa por um decréscimo da taxa básica de juros se contrapõe no momento de situação fiscal, que fez com que os juros futuros demorem mais que o esperado para baixar. Essa situação faz com que o poder de compra e o custo de capital permaneçam prejudicados no curto prazo. Aqui ele traz alguns destaques, né?
Então a gente vê o valor, ó, de 1.049.000 atualmente, sendo que ele vale 1.182.000. Então ele está sendo descontado, ó. De 101 está sendo negociado por 89. Esse dividendo é atrasado, né? E o fundo conta mais de 91 mil cotistas. Então, aqui o dividendo ainda era R$ 1,18. Os dividendos acumulados aí nos últimos 12 meses, 14,83. E o fundo vem com a liquidez altíssima na casa de quase 3 milhões por dia. Aqui ele mostra o giro que o fundo fez, as compras, né? E também as debêntures que o fundo também comprou. E aqui, desde antigamente, eu já tinha dito isso um tempo atrás, até que houve realmente, ó, o pipeline de novas operações em negociação está em quase 500 milhões de reais, com taxas médias de IPCA mais 14 e CDI mais 9. Olha o quanto isso é agressivo. Inflação mais 14 são taxas bem puxadas, né? E CDI mais 9 também são taxas careiras. Então, são taxas de altíssimo risco. O que acontece? Eu já tinha dito anteriormente que assim que o fundo tivesse uma oportunidade, ele ia tentar uma subscrição. Foi dito e feito, o fundo tentou captar, só que ele captou muito pouco do que ele queria, né? Então, eles estão com isso aí. Se por algum motivo a cota voltar próximo ao seu valor patrimonial, isso aguarde, pode escrever. O fundo vai tentar captar recursos aí novamente. Continuando aqui a gente chega na DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Em outubro, o fundo captou aí um total de 16 milhões, mostrando uma certa melhoria, ó. O fundo chegou a captar 16, 17, só que ele lá no meio do ano chegou a cair para 13, 15, e agora vem esboçando uma recuperação do quanto o fundo está arrecadando. Esses 16 milhões, de onde que eles originaram? 11 milhões aí foram juros dos CRIs, as atualizações monetárias mais 1 milhão. Sendo que durante períodos aí, ó, chegou a ser 4 milhões de atualização monetária, tá? E outras receitas atualmente está na casa de 3 milhões. O fundo teve como despesas 1.105.000. E aí a gente vai calcular aqui, ao invés de eu calcular outubro, eu vou calcular aqui esse LTM, que são os últimos 12 meses. Então, nos últimos 12 meses, o fundo teve ali 13 milhões de despesas e ele apurou 188 milhões. Então, vamos calcular na prática o que isso representa de taxa, tá? 13.881 vezes 100, dividido por 188.828. Então, as despesas do fundo ali estão na casa de 7,35%, até 10% eu acho algo aceitável. Então, assim, em termos de taxa, eu acho isso muito positivo aí para a gestão. Continuando aqui no relatório, lembrando que vai ter uma defasagenzinha, né? Não é sobre o último dividendo entregue. O fundo apresentou no mês de setembro o resultado de 1,52. Dentro desse valor, 13 centavos era contábil. Então, dessa forma, o resultado do fundo foi de 1,39. Tirando as despesas do fundo, caiu para 1,24. E aí o fundo reteve 6 centavos e entregou 1,18. O fundo apresenta resultado acumulado de seus papéis de 10 centavos por cota, que podem ser distribuídos caso operações gerem resultado caixa, ou o gestor faça operações no mercado secundário. E aí me causou estranheza, né? Eles entregarem 1,18, fazer reserva e depois, no mês subsequente, entregar apenas 1,10, né? Aguardar o próximo relatório para ver o que trouxe tanta queda assim no resultado do fundo. Aqui ele mostra sobre os dividendos, a gente já viu antecipadamente, né? Chegou, vindo uma boa crescente até 1,34 e agora reduziu, mas vinha numa boa crescente e agora caiu novamente para 1,10. Ele mostra a média que esses dividendos entregavam frente ao valor da cota, né? Então, como a cota estava com ágio e tal, o dividendo era um pouco menor. Mas o dividendo aí na casa de 1,34, atualmente na casa de 1,20. Aqui abaixo ele mostra o quanto o fundo estava negociando, a liquidez teve uma queda e o número de cotistas, que já chegou num boom ali de quase 94 mil cotistas, teve um recuo para casa aí de 91.600 cotistas, né? E aqui a gente vê a evolução do patrimônio do fundo a cada nova subscrição. Então, na última subscrição que ele fez ano passado, tentou captar 500 milhões, podendo ser algo na casa de 700 milhões, e captou 185 milhões, né? Bem aquém daquilo que eles esperavam. E aqui o número de operações que o fundo possui. Então, o fundo já chegou a ter, quando eu decidi me posicionar no fundo, ele possui ali 10 ativos mais ou menos, em 6 estados, e ele foi evoluindo bem, foi pulverizando bem. Então, hoje o fundo, a gente se encontra na casa de 38, 39, 38, 37 operações em 15 estados. Nisso, ele deu uma ótima diversificada, né? Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora formas de apoio gratuito ao nosso trabalho.
Se você gosta do que a gente faz nesse vídeo, considere deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Nós estamos com a meta de tentar chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva aqui no nosso canal e nos ajude a crescer. Comente aí para nós o que você acha a respeito desse fundo. Você teria cotas dele? Você acha ele um bom fundo imobiliário? Você sabe dos riscos que esse fundo possui? Você ficou com medo em razão dos outros fundos e também saiu vendendo esse fundo desesperadamente? Comenta que seu comentário é muito importante. Eu particularmente tenho esse ativo, seja na minha carteira pública, seja na minha carteira fechada. É um dos ativos que eu tenho maior exposição, mas note, o ativo que eu tenho maior exposição, ele representa 4% do meu portfólio. E com essas quedas que o fundo teve, eu fui comprando mais. Eu, por enquanto, não tenho nada a me queixar. E mesmo que ocorresse o pior no fundo, isso não afetaria drasticamente o meu portfólio. Eu tenho no meu portfólio HCTR, Versalhes, e esses ativos aí não afetaram drasticamente o meu portfólio. Então, eu tenho alguns ativos de risco, sei dos riscos que esses ativos trazem e não me incomodo de me posicionar. Contudo, eu não vou colocar ali um percentual alto, 10, 15, 20, 40%, 70%, igual algumas pessoas que vão em busca apenas de dividendos colocam. Então, eu acho que numa carteira diversificada, você pode ter qualquer ativo que você queira, desde que você entenda o risco e você tente fazer a gestão do risco fazendo uma certa diversificação dos ativos que você possui. Agora, o fato de eu estar falando isso a respeito do fundo, a respeito da gestão, não significa que seja um bom fundo ou um fundo ruim, não significa que vocês devam ter ou não. Isso não é uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos um canal secundário, o canal Amuf Infra, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos para monetizar o canal. Vá lá e se inscreva, é de graça. Já contamos com mais de 500. Obrigado por vocês que vão lá e se inscrevem. Nós temos aí 4 canais e os canais estão em outras plataformas. Vá lá nesses canais, siga, se inscreva, comente, compartilhe. Obrigado a vocês que vão lá e se inscrevem. Nós contamos com... Eu abro caixas de pergunta lá no Instagram. Deixa a sua dúvida que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Voltando aqui para o relatório, aqui a gente vê as posições que o fundo possui. Então, hoje já diminuiu bastante o risco que o fundo tinha no quesito de concentração. Quando eu me posicionei nesse ativo, ele tinha ali uns 4 devedores que representavam cada um na casa de 20, 25, mais de 10%. E hoje isso está bem menor. Ainda assim, com os critérios que eu tenho visto recentemente, para mim o ideal é ficar abaixo dos 8%. Então esses 3 primeiros devedores aqui, ó, esse Debenture Prima, esse FDIC Residence e esse Debentures Maravista, todos eles têm um percentual alto do portfólio ali próximo de 10%. O ideal, na minha humilde opinião, é que isso tenha uma certa queda. Outra coisa que sempre eu procuro orientar vocês é no seguinte, ó. Toda vez que você olhar um relatório, tente ver duplicidade de devedores. Como assim, Amu? Tá vendo aqui Hotbit? Hotbit aqui, ó, ele representa 3,4% do portfólio. É pouco, né? Contudo, aqui embaixo nós temos mais Hotbit. E aqui embaixo o Hotbit é mais 1,1%. Então os dois juntos já tá dando 4,5%. Fora se ele tiver mais Hotbits por aí. Então, olhe o total do portfólio para você não ser induzido a erro. Ó. Outro exemplo, ó, 5 Senses aqui. Ó. O 5 Senses, ele tem 2,2% e agora mais 2,2%. Ou seja, não é 2%, é 4% no único devedor. Então, esse tipo de situação tem que ficar atento. Eu acho que seria um pouco mais justo, algo um pouco mais transparente, se a gestão trouxesse pelo menos os principais devedores aqui de forma unificada, sabe? Porque você vai batendo o olho e vendo os devedores por exposição já tudo aglutinado, né? E se tiver uma alta exposição, você já fica ciente desse tipo de risco aí. Continuando no relatório, aqui a gente vê os segmentos que o fundo investe. E isso aqui é um ponto que eu fiquei um pouco assim, entristecido com o fundo. Eu gostava muito desse fundo, porque ele tinha uma exposição alta aqui em loteamentos, tá? Hoje está em 23%. E o fundo começou a se expor no setor de multipropriedades, ó, que hoje está na casa de 31%. Ainda não é muito do portfólio, mas, poxa, 30%? Né? Eu gostaria que fosse uma exposição um pouco menor, e isso me deixou um pouco ressabiado. Continuando, ele tem mais 15,8% em residencial horizontal, 10% em vertical, 5% corporativo, 2% em home equity e 12% em segmentos diversos. É um fundo que possui uma boa diversificação geográfica, em diversas posições em várias regiões do país, e isso aqui hoje eu já não dou mais tanta importância.
essas diversificações por tranche, o que a gente observou? Quando deu problema lá na HCTR, DEVA, não se salvou o fato de ser sênior, mezanino, subordinado. Então isso aqui sequer eu vou falar nesse vídeo aqui, mas se você tiver dúvida, veja vídeos anteriores que eu explico um pouco o que significa essa senioridade dos ativos aí. E mais abaixo aqui, a gente vê a taxa média da carteira do fundo. Então o fundo tem 84% do seu portfólio em IPCA, 5% em GPM e 10% em CDI. A taxa média de IPCA, IPCA mais 12, GPM mais 11, CDI mais 10. É uma taxa alta, né? Por isso que é um fundo de alto risco. O fundo tem quase que todo o seu portfólio com proteção contra a deflação, o que ameniza os impactos da deflação. E aqui a gente vê o LTV da carteira, né? Nesse vídeo eu não vou falar sobre isso, qualquer coisa veja os vídeos anteriores do RPR que eu explico um pouco melhor esse LTV dele, que é o Loan to Value. O andamento das obras, isso aqui me traz uma certa tranquilidade. A maior parte dos ativos está num bom percentual de obras ou já finalizadas ou finalizando. Então isso aqui ameniza bastante o risco do fundo frente ao HCTR e DEVA lá na época, porque os devedores lá não tinham tanto percentual de obra assim realizada, né? Então isso aqui é um ponto para mim um pouco mais tranquilo. Pelo menos o risco de obra está mais mitigado. Além do risco de obra, tem o risco de venda dos ativos também, que precisam vender os ativos, né? Mas é um ponto um pouco mais tranquilo. Em continuidade aqui ao relatório, a gente vê essa tabela que ele sempre trouxe. Um ponto que me chama a atenção é isso aqui, ó. Nem todos os ativos têm, né? Mas note, 5 Senses. O 5 Senses, quando o fundo comprou esse ativo, ele tinha 19% de inadimplência e eles conseguiram fazer um bom trabalho e reduzir para 12%. E para isso aqui ser considerado default, mesmo 19% sendo algo alto, precisa atingir 49%. Então tem vários índices aqui altíssimos para chegar a dar default. Então isso aqui é um ponto bem tranquilo na minha opinião. Tem alguns ativos que aumentou a inadimplência, né? Por exemplo, esse Vitória Brasil aqui, ó, que saiu de 0 para 16, mas reduziu o 5 Sense, reduziu também o Hotbit, reduziu na Nabilec. São pontos que ele mesmo já trouxe como destaque lá. Tem alguns que vem aumentando, né? Mas é um ponto aí que vai ficar se monitorando. Se isso aqui for aumentando muito, 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 e chegar nesses índices aqui, pode trazer problema para o fundo aí, no quesito de inadimplência, no quesito de default, né? Ele fala que o dividendo mínimo esperado pelo fundo é de 90 centavos, né? Se a carteira não estivesse recebendo os juros, as inflações aí. Com 100% dos recursos alocados, o mínimo esperado é de 1 em 1. Aqui ele fala por alto como é que funciona os recebimentos, né? Cerca de 6,87% da carteira. O indexador é de 3 meses atrás, 67% da carteira é de 2 meses atrás e 25% da carteira é de 1 mês atrás. Ou seja, os 3 últimos meses impactam o resultado do fundo, né? Então, o resultado que você está tendo agora, ele tem todos os últimos 3 meses de resultado para impactar. A correção monetária ponderada do mês de outubro ficou em 0,20% de reajuste, sendo 0,20% referente ao IPCA e 0% de GPM. Então, em GPM também tem afetado negativamente o fundo aí, trazendo resultado negativo. Aqui é o que eu falo para todos vocês que, se vocês se interessam por qualquer ativo que eu traga para vocês, essa parte do final do relatório é de extrema importância. Por exemplo, esse CRI, Atmosfera, é um residencial vertical, fica lá em São Paulo. VGV, que é o valor dos prédios, né? É de 34 milhões se eles venderem tudo. Aqui eles pegaram dinheiro emprestado a IPCA mais 11, eles pagam mensalmente e foi uma emissão de 40 milhões. E aqui embaixo vem mais alguns detalhes. Quais as garantias que esse CRI tem? Seção fiduciária dos recebíveis dos apartamentos, tanto vendido quanto do estoque, alienação fiduciária das SPS, fundo de obra de 100% do custo remanescente, fundo de reserva, aval dos sócios na pessoa física e pessoa jurídica. Então essas são as garantias que foram dadas. Como os próprios imóveis foram dados em garantia, né? Tem um certo valor os imóveis. Então, tá aí as garantias dadas. Então, se você tiver interesse, é importantíssimo que você veja esses segmentos aqui. Leia para você entender mais ou menos, para entender o risco, né? Para você tentar entender onde que você está alocando os seus recursos. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do RPR11 são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer vocês imensamente. Todos vocês que apoiam o canal de forma gratuita ou de forma financeira. Obrigado a vocês que se tornam membros ou fazem doação para o Pix. Vocês que compram os nossos e-books ou a nossa planilha de controle financeiro. Tudo isso ajuda bastante, então obrigado de coração. Lá no canal Mudicas nós também temos e-books de português para concurso público. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!
I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient.